Olá! Não sejam pegos de surpresa por perguntas que os seus filhos fazem e vocês não conseguem responder. Então estude comigo uma microscópica parte do conhecimento com que Deus escreveu as galáxias. Eu sou Mário Henrique, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal. Vamos iniciar resolvendo a seguinte equação de segundo grau, descrita no exercício, que diz: o conjunto verdade da equação x² mais 1 ao quadrado menos 7 vezes x² mais 1 mais 10 igual a zero é... E aí tem as alternativas: A, menos 1, menos 2, B, 2 e 1, C, menos 2, menos 1, 1 e 2, D, 5 e 2, ou E, menos 5, menos 2, 2 e 5. Vou começar resolvendo essa equação de segundo grau, que tem aqui os seguintes valores: x² mais 1 entre parênteses elevado ao quadrado, menos 7 vezes x² mais 1 entre parênteses, mais 10 igual a zero. Eu resolveria esse exercício de duas maneiras. Eu poderia desenvolver esse produto notável. Lembra, produto notável. Quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Aí eu faria o desenvolvimento. Poderia também desenvolver esse produto aqui, aplicando a distributiva. Menos 7 vezes x², menos 7x². Menos 7 vezes mais 1, menos 7. E aí sigo com mais 10 igual a zero. Essa é uma possibilidade que é interessante, porque eu vou explorar, eu vou chegar num x² aqui, mas é mais trabalhoso e eu quero apresentar algumas considerações da equação de segundo grau que só vai ser possível se eu desenvolver da seguinte maneira. Eu vou pegar esse x² mais 1 e vou assumir que é um número qualquer, que eu não sei qual é, e que está elevando ao quadrado. E esse mesmo número está multiplicado por menos 7. Somo 10 e dou igual a zero. Se eu fizer x² mais 1 igual a uma incógnita, y, eu vou obter que eu tenho y² menos 7 vezes y mais 10 igual a zero. E a gente cai no formato clássico de equação de segundo grau. A gente tem o coeficiente A, o B e o C. Eu vou resolver como Bhaskara, com a técnica de Bhaskara, com a equação de Bhaskara. Porém, é importante observar que nesse caso especificamente, eu poderia encontrar as raízes pelas relações de Girard. Quais são essas relações? Soma e produto. Se eu pegar o inverso de B e dividir pelo valor de A, eu encontro o valor da soma das raízes. Então, o inverso de menos 7 é 7, dividido por 1 é 7. 7 é o valor da soma das raízes que eu estou procurando. Aqui, para eu obter o produto das raízes, eu tenho que dividir o coeficiente C pelo coeficiente A. No caso, eu vou dividir 10 por 1, dá 10. Então, o produto das raízes vale 10. Então, quais seriam os dois valores que, multiplicados um pelo outro, daria 10 e os mesmos valores somados dariam 7? 5 e 2. 2 vezes 5, 10. E 2 mais 5, 7. Então, 2 e 5 são as raízes que eu estou procurando, certo? Bem prático, rápido e auxilia bastante quando você está com pressa, principalmente numa prova. Mas isso vai depender de quão fáceis são os coeficientes da equação de segundo grau. Porque a minha soma pode dar uma raiz quadrada ou pode dar uma fração. E aí,
tentar identificar quais os números que multiplicados dão uma fração e somados dão uma raiz quadrada, por exemplo, poderia ser complicado. Então, sugiro a aplicação das relações de Girard para equações de segundo grau, onde os coeficientes são mais tranquilinhos e de preferência que os coeficientes B e C sejam múltiplos do coeficiente A, ou que ele seja 1, que já facilita bastante. Bom, vamos trabalhar com a fórmula de Bhaskara. Então aqui eu vou aplicar a fórmula para obter o delta que vai ser aplicado na fórmula de Bhaskara. Então tem aqui o clássico b ao quadrado menos 4 vezes a, que no caso é 1, vezes c, que no caso é 10. Então temos aqui menos 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. Menos 7 ao quadrado dá 49. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 10, menos 40. 49 menos 40, 9. O que a gente já pode concluir é o seguinte, que sendo delta igual a 9, é um valor positivo. E para qualquer valor positivo maior ou igual a zero, eu vou obter duas raízes para a equação de segundo grau que eu estou procurando. Chegamos então na fórmula de Bhaskara, onde as raízes 1 e 2 são definidas pelo inverso do meu coeficiente b, mais a raiz quadrada do meu delta dividido por 2 vezes o coeficiente a, ou o inverso do meu coeficiente b, menos a raiz quadrada do delta que eu encontrei, dividido por 2 vezes a. Então as duas raízes já estão indicadas na fórmula. Dos valores que nós conhecemos da representação da equação de segundo grau, a gente tem que o nosso b vale menos 7. O inverso dele, portanto, vai dar 7. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Nosso delta deu 9. A raiz quadrada vai ser 3. O a vale 1. Então, o dobro de 1 é 2. Então, aqui a gente já tem duas raízes, 7 mais 3 dividido por 2 e 7 menos 3 dividido por 2. Sete mais 3 dividido por 2 e 7 menos 3 dividido por 2. Bom, para a primeira raiz, a gente tem que 7 mais 3 é 10, dividido por 2, 5. Encontramos aquela nossa primeira raiz que obtivemos pela relação de Girard. Agora fizemos 7 menos 3, 4 dividido por 2, 2. E obtemos a segunda raiz. Aqui eu chamo a atenção para que não cometam o erro de acreditar que esses dois valores são as raízes procuradas do exercício. Lembra? Fizemos essa relação aqui. Qualquer valor de y é igual a x ao quadrado mais 1. A gente tem dois valores de y, então nós vamos ter dois valores de x dentro dessa relação. Aqui eu refiz a relação, né? X ao quadrado mais 1 igual a y. Isolei o valor de x ao quadrado, passando o valor de 1 para o outro lado da igualdade, com o sinal contrário, menos 1. Como eu tenho a potência em x, a operação contrária da potência é a raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de y menos 1. Tenho aqui dois valores de y, então vou ter dois valores de x. O primeiro valor de x está aqui, ó. x1 igual a raiz quadrada de y1 menos 1. y1 a gente obteve e vale 5. 5 menos 1, 4. Raiz de 4 mais ou menos 2. Às vezes a gente sempre está inclinado a achar que a resposta é positiva. Mas, como os professores nos dizem, sempre tem o valor negativo também, que é elevado ao quadrado, dá
a raiz. Então eu tenho menos 2 ao quadrado, 4 mais 2 ao quadrado também dá 4. Para a segunda raiz o raciocínio é o mesmo. x2 é igual a raiz quadrada de y2 que nós obtivemos, menos 1. O valor de y2 é 2, menos 1, 2 menos 1, 1. A raiz quadrada de 1 é menos 1 e mais 1. Porque menos 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. Qualquer valor negativo, quando é elevado ao quadrado, ele basicamente é anulado. O sinal, né? O sinal. O valor negativo ao quadrado sempre fica positivo. E por quê? Menos vezes menos dá mais. Aqui a gente tem o conjunto verdade que nós obtivemos. Menos 2, menos 1, 1 e 2. Esses valores vão satisfazer essa equação de segundo grau aqui que nós desenvolvemos. Importante então observar que nós fizemos uma manipulação aqui para facilitar o raciocínio. Dizemos que esse valor aqui está elevado ao quadrado. E aqui não está, mas fizemos isso de uma outra maneira, de uma maneira que ficasse mais fácil a compreensão e o desenvolvimento. Obtivemos um delta positivo, indicando que haviam duas raízes. Realmente, pelo teorema, pela fórmula de Bhaskara, nós obtivemos essas duas raízes. São positivas. Não tem nenhuma raiz negativa, né? E depois retornamos para a relação, porque as raízes que nós encontramos faz parte do mascaramento, vamos dizer assim, que nós fizemos para facilitar a conta. Depois a gente voltou ao valor de x, trabalhando as relações com os valores que nós encontramos. E aí a gente encontrou que cada raiz de x procurada é a raiz quadrada do y que a gente obteve pela substituição, né, pelo mascaramento, menos 1. As duas raízes são desenvolvidas, respeitando aqui as respostas de sinal que justificam a raiz quadrada, e aí encontramos o valor do conjunto verdade que nós estávamos procurando. Eu ainda quero fazer algumas considerações nesse exercício que são importantes. Vamos assumir que a equação de segundo grau do exercício tivesse começado a partir daqui, y² menos 7y mais 10 igual a 0. O desenvolvimento seria o mesmo. Você podia aplicar as relações de Girard ou trabalhar com Bhaskara. O que eu quero observar é o efeito gráfico dessa equação. Veja, o coeficiente é positivo. Então, a concavidade da parábola obtida dessa equação de segundo grau tem a abertura voltada para cima, certo? Faz assim, ó. Acompanha o movimento do lápis, da lapiseira. Faz assim, ó. A concavidade está aberta para cima. Isso porque o meu coeficiente A é positivo. Se ele fosse negativo, a concavidade da minha parábola estaria voltada para baixo. Segue o movimento da caneta, ó. Ficaria assim. Faria uma montanhazinha assim e a abertura estaria para baixo. Certo? Então, de novo. Coeficiente A positivo, concavidade para cima. Coeficiente A negativo, concavidade para baixo. Outra observação que eu quero fazer é a seguinte. Nosso delta deu positivo. Isso indicou que nós obteríamos duas raízes. Mas vamos supor que tivesse dado 0. Um delta igual a 0 indica que esse valor aqui vai se anular. Ele vai se anular. Então, eu vou ter, para um delta igual a 0, as minhas raízes igual a menos b sobre 2a, apenas. Esse valor aqui não interessa.
Se eu tenho menos b sobre 2a, eu não tenho duas raízes, eu tenho uma raiz só. Não tem como obter duas. Você anulou isso aqui, não tem como você criar uma relação com esses sinais de mais e menos com alguma coisa. Não tem. Isso vai diferenciar em duas raízes. Como ele não existe duas raízes. Então eu vou ter uma raiz só, menos b sobre 2a, quando delta for igual a zero. Então, delta positivo, duas raízes. Delta maior do que zero. Delta igual a zero, uma raiz só, definida por menos b sobre 2a. Tá, e se o meu delta fosse negativo? Tivesse dado um valor negativo aqui. Você poderia resolver o valor por Bhaskara? Conseguiria encontrar duas raízes utilizando Bhaskara? Sim, conseguiria. Mas aí vai do critério da sua equação de segundo grau. Se você estiver trabalhando dentro do universo dos números complexos, você pode aceitar que o seu delta é negativo. E aí você vai trabalhar com respostas para raízes dentro do universo dos números complexos. Como vamos estipular que as raízes estão dentro do universo dos números reais, então não posso assumir que o meu delta seja negativo. Não posso assumir que o meu delta seja negativo, justamente para eu não ter raízes complexas. Certo? Isso que eu queria considerar, presta atenção nesse sentido, nessas ideias. Deixa eu ver, mais alguma coisa? Não, é isso. Estude mais. Aqui está a questão da Universidade Estadual de Londrina, Paraná, que diz: uma escala de temperatura arbitrária X está relacionada com a escala Celsius, conforme o gráfico abaixo. Aí tem a representação na imagem. Aí a questão ainda continua. As temperaturas de fusão do gelo e ebulição da água sob pressão normal na escala X são, respectivamente, e aí tem as alternativas. A, menos 60 e 250, B, menos 100 e 200, C, menos 150 e 350, D, menos 160 e 400 ou menos 200 e 300? Antes de começar esse exercício de física, eu quero fazer uma observação. Não sei se já aconteceu com vocês, mas isso já aconteceu comigo no passado. Quando eu olho esse tipo de exercício, ou olhava esse tipo de exercício, o meu primeiro impulso era tentar resolver as relações geometricamente, acreditando que as proporções responderiam uma relação geométrica. E isso às vezes funciona, mas às vezes não funciona. Vai depender de como o exercício é montado. Uma coisa é certa, exercícios desse tipo nada tem menos a ver com geometria e mais a ver com proporcionalidade. É com proporção, estabelecendo relações de proporção entre as escalas, que esse exercício é resolvido. Certo? Então, é o que a gente vai fazer nesse exercício, é o que essa representação da imagem que eu desenhei aí está indicando, certo? Não existe uma relação geométrica aí, e sim uma relação de proporcionalidade nessa representação. Se não, vejamos. No exercício, ele pede os pontos de ebulição e de fusão da escala X. Esses pontos eu não sei quais são. Certo? Eu montei os valores de outra maneira, sem pensar na escala, na relação geométrica, como eu havia dito, e sim com uma relação entre os pontos em cada escala. Então, eu tenho que o meu valor de 30 graus na escala Celsius está correspondente ao ponto 0 na X, 50 graus em Celsius, 100 na X, né? E o exercício pede os pontos de ebulição da escala X e fusão também.
Esses pontos eu não sei, que é o que eu quero descobrir, né? Mas o exercício sempre tem que dar uma informação que te permita chegar nesses valores. Se essa dica não estiver no enunciado, espera-se que você já saiba quais sejam essas dicas. No caso, eu não sei qual é o ponto de ebulição e de fusão da escala X, mas eu conheço o ponto de ebulição e de fusão em graus Celsius da água. E aí eu acrescentei esses valores na minha relação, tá? Feito isso, eu já tenho dados suficientes para construir uma relação de proporcionalidade, porque aí eu tenho que se eu fizer 30 menos 0, eu tenho a mesma relação de 0 menos f de x. Assim como se eu fizer 50 menos 0, na escala x eu tenho 100 menos f de x. Foi o que eu fiz aqui, ó. 30 menos 0, 50 menos 0. 0 menos f de x e 100 menos f de x. Veja que tudo indica que nós vamos obter o valor do ponto de fusão da escala x inicialmente. Tá? Então aqui é só a relação de proporcionalidade está montada, basta desenvolvê-la algebricamente. Tá? Então esse zero aqui, esse zero vai embora, esse zero aqui também vai, e a gente vai encontrar 30 dividido por 50, que é menos f de x, sobre 100 menos f de x. Tá? Faço o produto dos extremos. Qual é o produto dos extremos? 30 vezes 100 menos f de x e 50 vezes menos f de x, né? fx, melhor dizendo, não é a função isso aqui. Esse x aqui é só uma identificação que se trata da escala x. Podia ser um valorzinho qualquer outro, dependendo de qual identificação que a gente desse para a escala que a gente quer encontrar. Então tá, continuando. Eu tenho aqui o produto dos extremos dentro de uma igualdade que tem outro produto dos extremos, tá? Se eu quero o ponto de fusão, eu vou fazer de tudo para isolar essa variável até encontrar o valor que eu procuro. Então aqui, tudo que tem variável você joga para um lado e tudo que não tem variável você joga para o outro. Lembrando que quando você faz isso, você tem que respeitar a inversão dos sinais. Aqui eu tenho menos 50fx e eu vou mandar ele para o outro lado da igualdade. Faço isso invertendo o seu sinal. Aqui está negativo, aqui está positivo, certo? Assim está correto. E aqui esse valor numérico sem variável nenhuma, eu vou passar para o outro lado com o sinal invertido também. De positivo tornou-se negativo. Aqui 50fx menos 30fx resulta em 20fx, que é igual a menos 3.000. Vou dividir o valor de menos 3.000 por 20, né? Porque o 20 está desse lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E aí eu tenho menos 300 dividido por 2. E isso resulta em menos 150. Meu ponto de fusão para a minha escala x vale menos 150. Então, nessa escala x, o gelo começa a se formar nesse valor aqui, ó. Ainda resta obter o ponto de ebulição. O que é importante salientar é que esse valor obtido será útil para encontrarmos o ponto de ebulição da escala x. Vamos voltar de novo na representação. Tenho aqui as duas escalas, graus Celsius e a escala x. Antes não tínhamos o ponto de fusão para a escala x, agora nós temos, e esse valor será útil. Vamos estabelecer uma outra relação de proporcionalidade. Agora eu vou fazer 50 menos 0, 50 menos 0, para 100 menos 0. 100 menos 0. E aqui do outro lado eu vou ter 100 menos
menos 150, cuidado com essa questão de sinal, você não vai fazer 100 menos 150, não, você vai fazer 100 menos o valor do ponto de fusão, que é negativo. Então, menos 150, tá? Da mesma forma, o ponto de ebulição vai trabalhar a relação com menos 150 da mesma forma. É EX menos 150. EX menos 150. Bom, isso aqui dá 100 mais 150 e aqui EX mais 150. Esse valor do lado direito da igualdade é igual a esse valor no lado esquerdo da igualdade. Bom, 100 mais 150 dá 250 e aqui a gente vai trabalhar o produto dos extremos, né? E eu já fiz esse produto, EX mais 150 vezes 50 e 100 vezes 250, mas já isolei o valor de EX mais 150, passando 50 que estava multiplicando desse lado para o outro lado dividindo. Vou dar um tempinho para você fazer acompanhar o que foi feito aqui. Olha, 100 vezes 250, isso, 250. Esse 50 estava aqui, ó, multiplicando EX mais 150. O que eu fiz? Eu peguei esse 50 e passei para cá dividindo. Estava multiplicando, passou para cá dividindo. Certo? Bom, aqui a gente resolve esse valor e passa esse valor numérico aqui sem variável para o outro lado com o sinal invertido. Tá? Aqui 100 dividido por 50 dá 2, 2 vezes 250, 500. Mais 150 que estava do lado esquerdo da igualdade, passa para o outro lado como menos 150. E aí eu tenho que o ponto de ebulição da escala x é igual a 500 menos 150, resultando em 350. Portanto, o meu ponto de ebulição da minha escala x está em 350 pontos dentro dessa escala. Então, aqui a gente tem menos 150 para o ponto de fusão e 350 para o ponto de ebulição. Se você consegue guardar com facilidade o nome de todos os integrantes do seu time favorito, e inclusive os integrantes do time rival, sugiro que você utilize a mesma técnica de memorização para guardar como funciona a distribuição de elétrons nas subcamadas de qualquer átomo, que ganhe, perca elétrons ou que se mantenha estável. O exercício diz o seguinte: a distribuição eletrônica no último nível de um certo íon X2+, é 3s2, 3p6. Qual o número atômico desse íon? Qual a distribuição eletrônica do último nível do íon arsênio 3-, cujo número atômico é 33? Bom, são duas perguntas nessa questão do IMT São Paulo. No exercício que nós vamos trabalhar agora, ele pede o número atômico do seguinte íon, X2+. O que diz essa representação? Bom, o átomo X, seja lá qual for, ele tem a quantidade de prótons e de elétrons iguais. Isso garante uma estabilidade para ele. Porém, a representação diz que 2 elétrons foram perdidos por ação de algum agente externo, de alguma forma, esses 2 elétrons foram perdidos. 2 elétrons de carga negativa. Se foram perdidos 2 cargas negativas, o meu átomo agora ele está eletricamente mais positivo, certo? Então,
essa indicação diz que eu perdi 2 elétrons e o meu átomo está mais positivo, tá? O exercício também informa que a distribuição de elétrons na última camada desse íon é 3s2, 3p6, tá? E se tem 3s2, 3p6 na última camada, isso anteriormente foi preenchido nas camadas 2 elétrons no subnível S. No nível 2, eu tenho 2 elétrons para o subnível S e 6 para o subnível P. Tá? E aqui vem a cilada. Porque o exercício te pergunta qual que é o número atômico desse íon. Você, na pegada ali na resolução do exercício, você fala, pô, então eu tenho uma quantidade de elétrons e a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, a quantidade de prótons já me define o número atômico. Vou contar qual a quantidade de número de elétrons, vou saber qual que é o número de prótons e, por consequência, eu sei qual que é o meu número atômico, certo? Não. Errado. Errado, meu amigo. Errado, minha amiga. Por quê? Você, se observar atentamente, vai verificar que nessa representação houve perda apenas de elétrons, não de prótons. A quantidade de prótons no núcleo permanece inalterada. Houve perda de elétrons, não de prótons. Então, quando você for considerar a quantidade de prótons, você tem que considerar não a partir dessa configuração aqui, mas sim a partir dessa configuração aqui, dessa quantidade de elétrons, mais a quantidade de elétrons que foi perdida, porque essa sim é a quantidade total de elétrons que corresponde à quantidade total de prótons que define o número atômico, certo? Então eu fiz aqui a representação ao lado do meu átomo estável sem perda do elétron. Tem lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Esse 2 aqui corresponde aos elétrons que foram perdidos. Agora sim, com o meu átomo estável, eu tenho uma quantidade de elétrons igual ao número de prótons, e aí eu posso com mais certeza informar que essa quantidade de elétrons define a quantidade de prótons e, portanto, o número atômico, como eu fiz aqui, ó. Se você contar, temos aqui 4 com 6, 10, 12, 18, 20. 20 elétrons. 20 elétrons, 20 prótons, número atômico igual a 20. Certo? Então veja, o que o exercício esperava que você soubesse? Que você não associasse de imediato o número de prótons à quantidade de número de elétrons, porque isso comprometeria o número atômico. Por quê? Você tem que perceber que aqui você perdeu elétrons, mas não perdeu o número de prótons que define o número atômico, certo? Então, cuidado com questões como essa e com esses pequenos detalhes que podem comprometer a resposta, tá? Na segunda parte do exercício, a gente também tem o mesmo raciocínio, porém, não vamos perder elétrons, vamos ganhar elétrons. O exercício pergunta qual a distribuição eletrônica do último nível do íon As3-, né, do arsênio 3-. Primeiro vamos fazer a distribuição eletrônica do átomo estável. Se eu tenho um número atômico 33, eu tenho um número de prótons 33 e, portanto, o número de elétrons é 33. Faça a distribuição dos 33 elétrons nos níveis por subnível. Então, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, atenção agora, 4s2, 3d10, 3p3. Certo? Então, os 33 elétrons estão assim distribuídos no átomo estável. Repara que eu passei primeiro por 4s2, depois eu fui para 3d10. E isso tem a ver com aquele
com a distribuição em zigue-zague que vai acontecendo aqui nos subníveis. Consulte a teoria, tá? Aqui eu tenho um átomo que já não está mais estável. É um átomo que tem 33 prótons, mas ele já não tem mais 33 elétrons, porque algum agente externo conseguiu colocar mais 3 elétrons na eletrosfera do átomo, certo? Como os elétrons são cargas negativas e o número de elétrons sobrepõe o número de prótons, então o meu átomo está eletricamente negativo. E aqui é a indicação disso, tá? A pergunta aqui é a distribuição eletrônica do último nível desse íon. Bom, então eu vou fazer a distribuição como se ele fosse um átomo estável. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3, que daria 33 elétrons. Sim, mas agora ele acrescentou mais 3, então agora é 4p6. Acrescentei mais 3 elétrons aqui e preenchi completamente o subnível P. E então, como resposta, eu tenho para o último nível do meu íon arsênio 3- a seguinte distribuição eletrônica: 4s2, 4p6. Então esse já acabou. Se inscreva no canal e até o próximo.